Olá, meus queridos! Bem-vindos a mais uma videoaula. Essa tem por título o fluxo de energia e também vamos falar sobre pirâmide ecológica, uma aula voltada para a terceira série do ensino médio. Para início de conversa, o que eu espero de vocês ao final desta videoaula? Que vocês compreendam como acontece o fluxo de energia nas cadeias alimentares, que ele é unidirecional, ou seja, ele não tem como ser reaproveitado, não é um ciclo, e que você também interprete e construa pirâmides ecológicas. Tudo bem? Vamos lembrar o que vimos na aula passada. Na aula passada tratamos sobre os ciclos biogeoquímicos, especificamente o ciclo do oxigênio e do nitrogênio, e depois começamos a falar sobre cadeia e teia alimentar. Lembrando, então, que nós tínhamos como exemplos de cadeia alimentar lá o fitoplâncton na água, que serve de alimento para o zooplâncton, que é comido por um peixe, que é comido por outro peixe maior. Isso é uma cadeia alimentar, certo? A matéria, nós já sabemos que ela é cíclica, graças aos ciclos biogeoquímicos. Mas e a energia? Esse é o tema da aula de hoje. Então, relembrando lá a cadeia alimentar, nós temos no primeiro nível os produtores, as plantinhas. No segundo nível, o consumidor primário, que é a vaca. No terceiro nível, o consumidor secundário, no nosso exemplo aqui, o homem. Então, temos essa cadeia alimentar e vamos agora entender como a energia passa por essa cadeia. Bem, agora que nós relembramos o nosso exemplo de cadeia alimentar, vamos entender como acontece o fluxo de energia dentro dessa cadeia. Tudo começa pelo Sol. O Sol é o principal responsável pela vida na Terra porque ele vai fornecer a base da fotossíntese para as plantas, que é transformar a energia luminosa em energia química. Então, o Sol vai fornecer os fótons de luz que, juntamente com o gás carbônico e com a água, vai permitir a produção da energia química na forma aqui de glicose, além de liberar oxigênio e água nesse processo também. Então, é o Sol que fornece a energia luminosa na forma de raios solares. Considerando 100% da luz emitida pelo Sol e para a gente, 35% é refletida pela nossa atmosfera. 20% é absorvida lá naquele processo de formação do ozônio, lembra lá? 45% atinge a superfície da Terra, porém disso tudo, 1% apenas é que vai ser útil na fotossíntese, que vai ser utilizado para fazer a fotossíntese, certo? Então, tudo começa aí. Por isso que a base da cadeia alimentar é sempre um produtor fotossintetizante ou pode ser um ser quimiosintetizante também. E aí a gente não vai estar falando de luz do sol, a gente vai falar de substância inorgânica formando matéria orgânica. Lembram lá da aula de quimiossíntese que vimos na segunda série? Ok, só que essa planta, toda essa energia química formada pelas plantas, pelos seres autotróficos fotossintetizantes, elas não são utilizadas apenas para formar o corpo do animal. Uma parte vai sempre para o seu corpo. Outra parte é perdida. Perdida como? Através da respiração. Afinal, a planta tem que se manter, tem que fazer seus processos básicos para sobreviver. Em média, ela gasta 15% de toda a energia produzida quimicamente na respiração, na sua manutenção. E no seu corpo fica acumulado 85%. Esse 85% então do produto é que vai ser disponibilizado para o próximo nível trófico, para quem vem depois, ou seja, para quem vai comer essa planta. Chegamos então no segundo nível trófico. Agora a gente não está mais transformando energia luminosa em energia química, estamos apenas transportando energia química ao longo da cadeia, certo? Quem fez a primeira etapa foram os produtores, por isso que eles sempre são a base da cadeia alimentar. Agora a gente só está passando essa energia, ok? Então, a vaquinha que vai lá e vai comer a planta, vai pegar dos 100% que a planta produziu, apenas 85% que está no corpinho dela. O que foi perdido, foi perdido.
certo? Essa vaquinha, então, vai pegar parte dessa energia, vai ficar no seu corpo, vai ser para se construir, formar o seu corpo. Porém, parte também é perdida, só que agora nós vamos perder muito mais energia. Por que ela é perdida? Na forma de calor, né, para você manter homeotérmico, para a respiração, para ter energia para fazer as suas funções, e parte também é eliminada nas fezes e na urina. E não se engane, a herbivoria ela faz com que se perca muita energia. Um herbívoro ele consegue aproveitar apenas 10% da energia contida no alimento que ingere. Logo, 90% é eliminado, seja nas fezes, na forma de calor, no gasto da respiração. Então percebe-se que muito se é perdido ali. Então, esse ser vai formar o seu corpo e vai ter uma energia disponível muito menor para passar para o próximo nível trófico. E no nosso exemplo, o próximo nível trófico é justamente quem? O homem. O homem também vai ter a mesma questão, ele vai ter uma grande dispersão de energia, seja na forma de calor, na forma da respiração para produzir energia e também nas fezes e na urina. Os consumidores eles já não perdem tanto assim. Um carnívoro ele aproveita aproximadamente 50% da energia disponível no alimento que ingere. O restante sim que é eliminado com as fezes e alguma outra assim, coisas assim. Certo? Então, ele consegue obter mais energia do que os herbívoros numa refeição. Contudo, uma cadeia alimentar ela não pode ser muito extensa, porque como a gente vai vendo, a energia disponível vai ficando cada vez menor. Você se alimenta do corpo que compõe o organismo, né? Então, o que irá para um próximo nível, para algum ser que vier a comer o homem, será uma energia menor que está formando o seu corpo. Então, a gente tem que lembrar que os resíduos da matéria orgânica, no caso, o oxigênio, o carbono, que a gente já viu, eles vão ficar novamente disponíveis no meio, porque uma vez que esses seres morrem e também as suas fezes, suas urinas, etc., os restos da matéria orgânica, eles serão decompostos pelos decompositores, fungos, bactérias do solo, por exemplo, e isso vai retornar para o meio abiótico. Lembra lá dos ciclos que já falamos. Mas a energia não. A energia ela não consegue ser reaproveitada. Por isso nós dizemos que ela tem um fluxo unidirecional e ela vai se perdendo ao longo da cadeia alimentar. Certo, agora que a gente já entendeu sobre fluxo de energia, vimos que ela é unidirecional, que ela vai diminuindo ao longo da cadeia, vamos ver como nós podemos representar essa transmissão, essa transferência tanto de matéria quanto de energia, de quantidade de organismos envolvidos nos diferentes níveis tróficos. A essas representações nós chamamos de pirâmides ecológicas. Existem 3 tipos diferentes. Nós temos a pirâmide de número, que vai indicar a quantidade de organismos que há em cada nível. Então, numa cadeia em que nós temos plantas como base, como produtor, que são comidas por gafanhotos, e esses gafanhotos são comidos por aves, numa relação de número, nós temos que 1000 plantas vão sustentar 300 gafanhotos e que vão sustentar 20 aves num determinado momento. Certo? Isso é uma pirâmide de número, tem quantidade, beleza? Essa pirâmide ela pode se tornar invertida em algumas situações, porque, por exemplo, uma única árvore ela pode sustentar em um dado ponto 1000 pulgões. Pulgões são as pragas que a gente fala que dão em plantas, são bichinhos bem minúsculos que dão nas plantas e que servem de alimento para formigas. Algumas formigas comem esses pulgões. Então, essa pirâmide, perceba que a gente não vai ter um produtor com vários produtores, a gente tem um único produtor alimentando diversos seres diferentes. E por isso essa pirâmide ela se inverte.
Então, ela não é uma boa representação das relações, né? Vai variar bastante. Uma outra pirâmide que nós temos é a pirâmide de biomassa, o quanto de matéria orgânica há em cada um dos componentes nos níveis tróficos, que pode ser dada em área, em grama por metro quadrado, quanto em volume, em grama por metro cúbico, certo? E aqui nós temos como exemplo que 10 toneladas de soja sustentam 1 tonelada de gado que vai alimentar um homem, certo? A mesma coisa que aconteceu no de número pode acontecer na de biomassa, ela pode se inverter. Inverter quando a gente não considera a taxa de renovação, porque é como se eu estivesse tirando uma foto, um momento específico. E o fitoplâncton, que é a que a gente viu lá no início, lá na cadeia alimentar, ele, apesar daqui ele ter uma matéria orgânica, uma quantidade menor, 4 gramas por metro quadrado, alimentando 20 gramas por metro quadrado de zooplâncton, ele se reproduz muito rápido. Então, num único período de tempo, ele consegue dar conta dessa necessidade de atender eles todos, apesar da quantidade de matéria orgânica ser menor naquela foto que eu tirei naquele momento. Então, a gente também diz que a pirâmide de biomassa não é uma boa representação, porque ela vai dar essa variação, ela pode ser invertida. Chegamos então à pirâmide de energia, e essa, como nós vimos lá inicialmente, como a energia segue um fluxo unidirecional, ela o que acontece? Ela nunca se inverte, porque a energia nunca vai ser reaproveitada, certo? Ela sempre vai diminuindo ao longo da cadeia. Então, nós temos um produtor, o consumidor primário e o consumidor secundário, primeiro, segundo e terceiro nível trófico, e ela sempre vai ter essa organização. Certo? Ela nunca se inverte. Sempre lá unidirecional, energia sempre maior no produtor, menor quanto mais distante a cadeia. Só que ainda assim, muitos consideram as pirâmides não boas representações e se fala em modelos de fluxo energético, porque as pirâmides elas não mostram a participação dos decompositores, elas não dão uma visão total. Nesse modelo, você pode ver que nós temos uma pirâmide, certo? Essa aqui é a nossa pirâmide. E aqui nós temos os produtores, quem está produzindo a matéria, e aqui quem está consumindo de alguma forma, seja a nível de consumidor primário, secundário, seja de compositor, que também vai consumir esses seres aqui quando eles morrerem, certo? Além de consumir quando eles morrem, tanto consumir eles mesmos, ele também consome as excretas desses aqui, do consumidor primário e do consumidor secundário. Quando eles fazem xixi ou cocô, os decompositores vão digerir também e se aproveitar dessa energia. Então, nesse modelo, nós trazemos decompositores e trazemos também a energia que é eliminada na respiração. Que decompositor, quando respirar, vai eliminar essa energia, o consumidor secundário, primário e a fotossíntese também. Então, esse modelo me dá uma visão mais global de como a energia está fluindo nesses componentes, nessa cadeia, certo? Por isso que nós falamos em modelos de fluxos energéticos e não necessariamente em pirâmide de energia, certo? Bom saber que existe essa diferenciação. Espero que vocês tenham chegado bem até aqui. Essa é uma aula bem tranquila, cadeia alimentar é algo que vocês já viram bastante, mas estamos vendo um pouquinho mais aprofundado, né? Que vocês tenham compreendido, então, o que é o fluxo de energia, por que a gente fala que ele é unidirecional, e tenham entendido o que são as pirâmides ecológicas, cada uma delas. É importante saber que cada uma delas vai ter uma funcionalidade também, em algum momento talvez seja importante você saber a quantidade de seres que tem ali, então uma pirâmide de número vai ser importante. E entender como o modelo de fluxo energético te dá uma visão mais global do fluxo da energia em si. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.